aqui diferentes tipos de pessoas. Ones who stood by or fought with Jewish people before the establishment of the state. Aqueles que se opuseram ou até lutaram contra os inimigos do Estado de Israel. We have John Patterson, who was a British general. John Parrish, que era um general. Marie-Pierre Koning was a French general. Marie-Pierre Koning, que era He was a French general. Ele era um general francês. Harry Truman was the president of the United States at that time. Harry Truman era um presidente dos Estados Unidos naquele tempo. And we have Ord Wingate, who was here during the British Mandate. Ord Wingate, ele estava aqui na altura do mandato britânico. He trained Jewish pioneers to fight and defend themselves. Ele treinava judeus para lutar contra o Estado da Inglaterra. Okay. Till this day, we use some of his techniques in the IDF. Sorry? Until this day, we still use some of his techniques in the IDF. Até hoje, nós usamos técnicas dele no nosso exército. Okay, so each of you is welcome to choose 2 heroes. Cada um de vocês está livre de escolher 2 heróis. You're familiar with the sound dome? Você fica debaixo da lâmpada. In the case of Ord Wingate, you stand around the table. E aqui neste você fica de pé em volta da mesa. Okay, please choose your first hero. E escolha o seu primeiro herói. Eu escolhi. Tem que ficar debaixo. Eles dizem que eu era uma espécie de rebelde do exército britânico. Em 1936, fui enviado para a Palestina ao mandado britânico. Em 1917, o plano original era de ajudar os judeus a construir seu lar nacional. Consigo pensar em um monte de razões pelas quais eu não deveria ter esse emprego. Nós já rechaçamos 5 divisões alemãs. Ontem, logo após o comandante britânico ter dito que estavam fora do campo, esta companhia desorganizada de soldados tropeçou em um acampamento. Você adivinharia? Eles eram todos judeus, parte de uma unidade de palestinos britânicos chamada a Brigada Judaica. Seu líder, o tal Major Liebman de Tel Aviv, disse-nos que seus homens tinham sido designados para garantir a ponta da linha francesa, cobrindo a retirada do exército britânico. Mais de 300 de seus homens foram mortos nos combates. Mas eles mantiveram a linha. Incrível! Vi-os esconder a sua bandeira. Uma estrela de Davi azul em um fundo branco. Eles disseram que os britânicos não permitiram que a alçassem em sua presença. Eu disse a eles para alçá-la no meu jipe de comando e dei ordens aos meus oficiais para saudar a nova bandeira do Estado de Israel. É claro que ainda não era uma nação, mas eu sabia que ia ser. O Major Liebman me disse que era a primeira vez que alguém de fora de sua própria companhia saudou a bandeira judaica. Esses rapazes judeus corajosos lutaram por nós frente a um adversário esmagador. Tiremos o chapéu para esses meninos. Chapéu, bravo! Eles são os verdadeiros heróis e eles têm a minha amizade para a vida toda. Olhando para trás, eu não acredito que o que eu fiz para Israel foi tão grande. Mas alguns acreditavam que se não fosse por mim, não haveria nenhum Estado judeu. Duvido disso. Mas ainda assim é bom ser lembrado dessa forma por esses bons amigos. Obrigado por nosso culto e encontro. Bom dia a todos vocês. Tropeçou em um acampamento. Vamos escolher o segundo herói e mudar de lugares. Morreu. Eu era o vice-presidente, por isso aqui estamos. Consigo pensar em um monte de razões pelas quais eu não deveria ter esse emprego, mas Israel não é um deles. Na verdade, um ano depois de Israel chegar à sua condição de Estado, o rabino-chefe de Israel, como é o nome dele?
Isaac Herzog, que homem simpático. Ele veio me ver. E ele disse: Senhor presidente, Deus te colocou no ventre de sua mãe para que você seja um instrumento para trazer o renascimento de Israel depois de 2000 anos. Imagine, eu, instrumento de Deus? Eu tenho que te dizer, eu chorei, eu realmente chorei. O que eu fiz? Muito menos do que eu queria fazer. Quando eu ouvi o que esse Hitler, esse esquecido de Deus, estava fazendo aos pobres judeus na Europa, eu implorei aos britânicos que deixassem mais judeus entrarem na Palestina. Você acha que eles ouviram? Nós poderíamos ter salvado muito mais vidas se eles tivessem deixado-os entrar. Claro, não foi mais fácil com o nosso próprio povo. Quando as Nações Unidas votaram a partição da Palestina, eu apoiei os judeus. Foi uma batata quente nas mãos. O Departamento de Estado disse-me: se não negássemos o voto, perderíamos o petróleo árabe. Eu disse: ao inferno com o petróleo árabe. Eu disse ao secretário de Estado: eu vou lidar com esse problema, não à luz do petróleo, mas à luz da justiça. Agora, se eu fiz alguma coisa para ganhar elogios do Rabino, foi o que aconteceu depois que o senhor Ben Gurion declarou um Estado. Todo mundo me disse para ficar quieto. Mas eu sou de Missouri e falamos o que pensamos quando é preciso. Não passaram nem 12 minutos depois que o senhor Ben Gurion terminou seu discurso, enviei um telegrama parabenizando-o e dando as boas-vindas a Israel, a família das nações. Eu tinha fé em Israel antes de ter sido estabelecido. Eu tenho também agora. Não apenas como uma outra nação soberana, mas como uma forma da realização dos grandes ideais de nossa civilização. Ele veio a se tornar o maior general de Israel. De acordo com Moshe, eu ensinei-lhes tudo o que sabia. Não é um mau legado. Até hoje me contam que, se você perguntar a qualquer pessoa em Israel sobre a ordem Wingate, na maioria das vezes você vai ouvi-los dizer: você quer dizer nosso amigo? No fim das contas, este é o melhor legado de tudo para qualquer um de nós. Você não acha? O rabino-chefe de Israel. On this wall, there is a world map. Heavy? So you can see in the background, you could hear the recording of the vote in 1947. 1947, There was the petition vote in the UN. uma petição nas Nações Unidas. Out of 56 countries who took part in this vote, 67 países tomaram voto. 33 voted in favor. 33 votaram a favor. In favor of establishing a state for the Jewish people in Israel. Votaram a favor de que os judeus permanecessem e fossem os patronos do Estado de Israel. So in the background, you can hear the recording of the vote. Aqui no alto-falante vocês ouvem On the map, you can see os every países country que who estão said votando. yes is lighted up in blue. Por todos os países que dizem sim, vai acendendo a luz azul. This is our way to say thank you to these countries. É uma forma de dizermos obrigada a esses países. O Brasil votou a favor, pessoal. Glória a Deus. We're going to head now to the grand finale, the last room. Vamos agora para o grande final. I will hand out 3D glasses in the entrance. Vamos pegar os óculos. Bom, meus amigos, continuamos então a nossa transmissão aqui ao vivo, diretamente do Museu Amigo de Sião. É um museu onde é dedicado aos homens que defenderam a causa do povo de Israel, depois de uma grande perseguição, e formou-se então o Estado de Israel. E grandes homens como esses ajudaram. E agora está arriscando a sua própria vida. Que foi, gente? E agora vamos assistir aqui Mais uma homenagem.
I don't believe that the Jewish state and modern Zionism would have been possible without Christian Zionism. I think that the many Christian supporters of the rebirth of the Jewish state and the ingathering of the Jewish people in the 19th century made possible the rise of Jewish Zionism. O que significa dizer, eis-me aqui? Para Abraão, foi receber o